E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, a revisão de acentuação, pessoal. Tranquilão? Então vamos lá. A acentuação, gente, sílaba tônica e sílaba átona, ditongo, tritongo e hiato. Tudo isso para que a gente consiga retomar esses conceitos, beleza? Então, sílabas átonas são aquelas pronunciadas com maior intensidade e que não levam acento gráfico. Então, elas são com menor intensidade e não levam acento gráfico. Então, não é porque a minha sílaba ela vai ser forte que ela vai ser acentuada, pessoal. Tranquilo? Não quer dizer que o outro vai ser feito dessa maneira. Tranquilo? E o acento tônico, acento da fala, pronúncia, ele se manifesta por maior intensidade na voz. A palavra neto não tem acento e ainda assim a gente vai colocar ali. Feito? Por mais que a sílaba tônica seja pronunciada com maior intensidade, nem sempre ela recebe o acento gráfico, certo? Sílabas tônicas são as sílabas pronunciadas com maior intensidade recebendo acento tônico. E na maioria das vezes, elas recebem acento gráfico. Então, o acento gráfico vai ser o nosso símbolo utilizado lá, vai ser o que nós vamos colocar lá para indicar a sílaba tônica, certo? Em se tratando de acentuação, gente, devemos nos ater a questões da nova ortografia. Porém, isso a gente pode ficar tranquilo. Por quê, pessoal? Porque vocês já foram alfabetizados no novo acordo ortográfico. Então, igual o professor falou lá na aula de acentuação mesmo, não tem por que eu mostrar para vocês como era antes e como está agora. Justamente porque só vai confundir a cabeça de vocês. Caso você tenha uma dúvida, caso você tenha uma curiosidade, Google, sempre aí presente para tornar o nosso dia a dia mais fácil. A acentuação tônica refere-se à intensidade em que são pronunciadas as sílabas das palavras. Aquela que é pronunciada de forma mais acentuada vai ser a sílaba tônica. As demais, como são pronunciadas com menor intensidade, vão ser as sílabas átonas, ou seja, vão ser as mais fraquinhas, certo? De acordo com a tonacidade das palavras, elas vão ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo, pessoal? Então, oxítonas, aquelas em que a sílaba tônica se encontra demarcada na última sílaba. Lembrando, agora nós contamos de trás para frente, certo? Então, café, cipó, coração, armazém. Então, ó, fé, pó, são, zem, já está no final delas. Então, é a última contando de trás para frente, ó. Última, 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 última. Tranquilo? As palavras paroxítonas, pessoal. A sílaba tônica vai ser a penúltima, certo? Então, olha aqui, ó. Caderno, no, der. Vejam, a tonacidade de caderno, ela tem a sílaba aberta, porém, a gente não tem um acento gráfico. Ele é tônico na fala, certo? Então, ó, caderno, né? Então, é a penúltima. Problema é o ble, problema. Automóvel, no caso de útil, né? Tio e u, e vol e veu e mó, aí sim, u está acentuado e mó não. Mas vejam aqui, gente, o u. Professor, você falou que era a penúltima, no caso do u ali é a primeira. Na palavra útil não é a primeira não, gente, é a última, é a penúltima, ó. Última é tio, conto de trás para frente. Última, penúltima. Tranquilo? Opa, perdão. E nós vamos ter as proparoxítonas, pessoal. A sílaba tônica é a antepenúltima. Oxítona, última. Proparoxítona, penúltima, antepenúltima. E proparoxítona, a antepenúltima, certo?
A sílaba tônica é a antepenúltima, certo? Então, ó, lâmpada, da, pa, lam. Ônibus, bus, bus, ni, o. Cárcere, rece, car. E cônego, gone, co. Então, fica aí como palavra acentuada, beleza? Então, só uma dica, pessoal. Todas as proparoxítonas vão ser acentuadas, belezinha? Então, vamos lá. Nós também vamos ter o que nós chamamos de monossílabos, palavras monossilábicas, certo? Monossílabos, eles são divididos em dois, tônicos e átonos. Os vocábulos que possuem apenas uma sílaba, lembre-se que a palavra pode ser formada por apenas uma sílaba. Ora, caracterizada como monossílabos, também são proferidos do modo mais e ou menos intenso. De modo a compreendermos com tal ocorrência, vamos analisar aqui, certo? Que lembrança darei ao país que me deu? Tudo que lembro e sei, tudo quanto sentir. Então, uma análise, percebemos que os monossílabos que, ao, me, o e e são átonos, visto que são pronunciados tão fracamente que se apoiam na palavra subsequente. Já os monossílabos, representados por deu e sei, demonstram ser dotados de autonomia fonética, caracterizando, portanto, como tônicos. Então, regras fundamentais, gente? O monossílabo tônico. Graficamente acentua, então a gente vai ter algumas regras para acentuar essas palavras que são monossílabos, certo? Vão ser acentuadas as palavras terminadas em a, e, o, estando ou não no plural, certo? Então, chá, pá, pé, ré, dó e nós. Entretanto, os monossílabos tu, nós, par, quis e etc. não são acentuados, beleza? Monossílabos tônicos, gente, formados por ditongos abertos. O que é um ditongo? Ditongo é quando eu tenho o encontro vocálico de duas vogais em uma mesma sílaba. Então, o ditongo é quando eu tenho o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa. No caso aqui, eles são abertos por quê? Porque o meu som, o som que eu vou fazer vai sair aberto. Então, és, el e oi, não ui, oi. Recebem acento. Réis, véu e dói. Ei, e, u, i, o, i. Por isso que eles são abertos. No caso dos verbos monossilábicos terminados em e, a terceira pessoa do plural termina em eem, dois es e m. Essa é uma regra do novo acordo, certo? Então, ele vê, eles veem. Ele crê, eles creem. Ele crê, eles leem. Ele lê, eles leem. A forma verbal que antes era acentuada, agora é grafada, sem o sinal gráfico. Diferentemente do que ocorre com os monossilábicos terminados em em. Haja vista que a terceira pessoa terminada em e acento circunflexo m, embora acentuada, ele tem, eles têm. Elas vêm, ela vem, elas vêm. Oxítonas, gente. Quais são as oxítonas? Oxítonas são as palavras da última sílaba tônica. Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em a, e e o, seguidas ou não de seus plurais. Então, café, carijó, armazém, parabéns. Certo? Ah, professor, mas ali está terminado em ins. Sim, pessoal. Mas quando termina em em, aqui ele vai estar com som anasalado, certo? As paroxítonas, gente, vão ser acentuados todos os vocábulos terminados em L, amável, fácil e útil, R, caráter e câncer, N, hífen e próton, Quando grafadas no plural, essas palavras não recebem acento. Ou seja, no singular elas têm acento, no plural, não.
Vamos ter aqui latex, tórax, fórceps, bíceps, ímã, órfão, órgão, bênção, fórum, álbum, elétron, nêutron, táxi, júri, vênus, ônus, pônei, jockey e de tom oral, seguido ou não de S, história, série, água e mágoa. E as proparoxítonas? As proparoxítonas têm a antepenúltima sílaba como a sílaba tônica e, segundo as regras de acentuação de português, todas as proparoxítonas são acentuadas, pessoal. Nos exemplos, nós vamos ter acadêmico, ó, última, penúltima, antepenúltima, o D. Ácaro, última, penúltima, o A é a antepenúltima. Acústica, última, penúltima, antepenúltima. Álibi, bili, A, antepenúltima. E loguan vai ser a nossa antepenúltima, beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.